Muito bem, configurei essa parte aqui. O próximo passo é trazer um gráfico de linha temporal aqui, onde eu quero visualizar como está sendo a oscilação desses 4 indicadores ao longo dos dias. Tá bom? Como que a gente faz isso? Vamos aqui, ó, adicionar um gráfico de série temporal. Eu vou escolher esse aqui mesmo. E eu vou pegar aqui, ó, simplesmente clicar, ele vai adicionar dessa forma, mas eu vou trazer ele até o final aqui desse espaço que a gente já deixou projetado aqui na etapa anterior. Seja bem-vindo a esse vídeo. Eu tenho aqui alguns recados bem rápidos para te dar antes da gente entrar no conteúdo de fato. O primeiro recado é o seguinte: quando a gente gravou essa aula aqui, ela teve aí de material bruto cerca de 3 horas, tá? E a nossa ideia inicial era que a gente tivesse um único vídeo. A gente analisou o material e viu que era muito grande, muito denso para disponibilizar em uma única aula. E nós resolvemos transformar então esse material todo, essa gravação, em uma playlist com várias aulas um pouco mais curtas. Então você consegue começar num dia, terminar no outro, enfim, e acompanhar esse processo do início ao fim para você aprender a criar esse dashboard do absoluto zero, tá bom? Até o finalzinho lá tem todos os detalhes ao longo de todo esse conteúdo aqui. Então esse é o primeiro recado. Por que eu tô te falando isso? Talvez você chegou nesse vídeo aqui e você já vai entrar na metade do conteúdo, por exemplo. Confere aqui do ladinho que tem a playlist para você voltar lá na primeira aula e começar desde o começo para não perder nenhuma das etapas, nenhum dos detalhes que são importantes ao longo de todo esse aprendizado aí que a gente compartilhou com você, tá bom? Então confere aqui, a gente vai deixar na descrição aqui também o link da playlist para você começar do começo e ir até o final dessa sequência aqui. E o segundo recado é o seguinte: nesse momento em que a gente está produzindo esse material, a gente está pensando sobre a possibilidade de disponibilizar já esse projeto finalizado, pronto já para você conseguir baixar gratuitamente, tá? Se isso for interessante para você, coloca aqui nos comentários desse vídeo que você está assistindo ou de vários vídeos aqui dessa playlist, enfim, para a gente entender se isso é interessante ou não. Eu considero que é importante você, além de ter esse projeto já pronto, né, para você conseguir acessar e tudo mais, aprender todo o conceito que a gente divulgou ao longo dessas aulas aqui, para você aprender, né, como que a gente aplica isso, como que funciona todo esse processo de criação, tá? Mas enfim, coloca o comentário aqui se isso for importante para você, se for interessante, e a gente vai decidir então se vai liberar esse acesso ou não, tá bom? Vai depender muito dos comentários de vocês aqui. E para finalizar, se você está chegando aqui agora e ainda não se inscreveu no canal, faz sua inscrição aqui, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que semanalmente a gente compartilha aqui com você. Também deixa o seu like aqui que ajuda bastante a gente chegar em mais pessoas e divulgar aqui o nosso trabalho. E participe aqui nos comentários com sugestões, com críticas, enfim, com perguntas para que a gente consiga aqui trocar uma ideia e evoluir junto com você que está assistindo esse conteúdo aqui agora. Dito isso, então, a gente vai lá para o conteúdo desse vídeo. Lembrando mais uma vez, se você chegou através desse vídeo aqui e ele não é o primeiro dessa playlist, toca no link ali, volta lá no início, porque cada detalhe ao longo dessa sequência de vídeos aqui importa muito. Por padrão, ele vem dessa forma, mas a gente vai fazer várias alterações aqui, tanto para deixar com as informações que a gente quer, como também para deixar um pouco mais clean, né? Deixar um visual mais interessante aqui pra gente, tá? Vou aproximar aqui para vocês conseguirem acompanhar bem aqui. Vamos lá, primeira coisa, quais são as métricas que eu quero ver aqui, né? Então lembra o seguinte, a gente vai ver o custo, tá? As conversões ele já puxou automático, a gente vai ver o custo pelas conversões, que é esse aqui, a gente vai ver a nossa taxa de conversões. Samuel, se eu quiser trazer cliques, se eu quiser trazer impressões aqui, enfim, posso trazer? Você pode trazer. A minha recomendação é que você não polua essa visualização aqui, né? Então, para isso, você vai utilizar esse recurso aqui que é bastante interessante, que são as métricas opcionais, tá? Eu já vou te demonstrar como é que ele funciona. Por enquanto, você vai ligar essa chavinha, métricas opcionais, e eu vou trazer aqui, por exemplo, ó, cliques, trazer aqui as impressões, e vou trazer, sei lá, CPC médio. Um exemplo aqui, tá bom? Basicamente o que a gente fez? A gente selecionou algumas métricas que a gente consegue clicar nesse elemento aqui, ó, e ele vai puxar aqui pra gente a informação que a gente quiser. Tá vendo que aqui ele está desabilitado. Infelizmente aqui a gente não tem uma experiência visual muito legal, porque o nosso background ele está escuro
e o Looker Studio não permite com que a gente defina qual que é a cor que a gente quer nessa área aqui. Então, em temas escuros, ele acaba ficando com essa experiência um pouco ruim. Eu espero que o Looker consiga corrigir isso o mais breve possível, porque atrapalha demais para a gente chegar de fato aí no resultado de layout que a gente está buscando, tá? Então pode ver que a gente não tem em lugar nenhum aqui qual que é a cor que a gente quer definir para esse pop-up, né? Que ele abre aqui como essa funcionalidade aqui. Mas enfim, você já entendeu que essas métricas elas não carregam por padrão, mas você pode selecionar elas aqui e elas serão então adicionadas ao gráfico. Aí você pode puxar, né, dessa forma aqui o mouse, ao passar o mouse aqui por cima, para visualizar como está sendo o comportamento de cada uma dessas métricas que a gente adicionou aqui. Beleza, deixa eu voltar aqui, ó, nessa setinha, vou voltar. Vou selecionar de novo aqui o gráfico e vamos fazer mais algumas configurações aqui. Primeiro, eu quero trazer o custo como primeira posição aqui, depois a conversão e aí seguir essa ordem, tá? Já vou renomear também essas métricas aqui, ó. E aqui no custo eu vou colocar investimento. Muito bem. Bom, além disso, eu vou adicionar aqui o cruzamento de filtros, tá? Para que ele interaja de acordo com os filtros que a gente vai fazendo ali na utilização do dashboard. E a classificação aqui, então você pode ver que ele pegou automaticamente, né? Até pouco tempo atrás ele deixava a gente escolher como que a gente queria classificar. Agora ele está pegando isso aqui automático, né? Ou seja, ele está pegando do dia 1, 3, 5 e assim sucessivamente ele está trazendo essa ordenação aqui para a gente. Então aqui a gente não precisa fazer nada. Eu vou clicar aqui ó, na dimensão que é o nosso dia, aqui no caso a nossa data. Eu vou colocar um formato personalizado que é esse aqui, ó, que a gente utiliza aqui no Brasil no caso, tá? Então é DD minúsculo barra MM maiúsculo, né, que representa o mês, barra YY minúsculo. Então ele já dá uma amostra aqui de como que vai ficar essa visualização. Eu acho que fica mais interessante a gente ver essa data dessa forma aqui embaixo. Ok, feito isso, vou lá na aba de estilo agora. Eu vou fazer aqui também algumas configurações, tá? Eu acabei não falando em outros gráficos aqui, mas você consegue clicar aqui, por exemplo, ó, e adicionar um título aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele vai adicionar um título aqui, praticamente para todos os gráficos você consegue fazer essa configuração. Se fosse o caso, também pode ser interessante aí para você usar nos seus projetos. Eu vou descer. A primeira coisa que eu quero fazer aqui, dados ausentes, linha T0, é legal deixar essa informação. Eu quero suavizar essas linhas, tá? Quero suavizar elas. Essa linha 0 aqui, ela vai ter que ficar aqui embaixo. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. A gente colocou, quando a gente liga a suavização aqui, ele perde um pouco essa referência, tá vendo? Então, para driblar um pouquinho essa configuração e não ficar estranho essa linha 0 aqui em cima, uma das coisas que eu gosto de fazer é de vir aqui, ó, onde ele está, valor mínimo do eixo, ele está como automático, eu coloco 0 e dou um Enter. Ó. Então, ele foi lá para baixo agora, tá? Mantém aqui as nossas linhas suavizadas aqui e o 0 realmente lá, bem na parte inferior aqui do nosso gráfico. Vou baixar um pouquinho esse espaço, vou puxar um pouco mais para cá, o máximo que ele nos permitir aqui, né? Para a gente ganhar mais espaço. E eu vou tirar esses títulos aqui de cima. Não gosto de visualizar isso aqui. Eu acho que polui o gráfico, né? Então a gente vai tirar. Mas antes disso, vamos olhar aqui para a nossa grade. Eu vou deixar, no caso, a grade como transparente, tá? Ele está colocando aqui a cor do eixo, não. Vamos colocar aqui a nossa grade como transparente. Pode ver que ela sumiu daqui. E a cor do eixo seria essa cor aqui embaixo. Vou deixar uma cor um pouco mais suave. Vamos ver se essa aqui fica legal. Acho que tem que ser um azul um pouquinho, mas acho que essa cor tá bacana para a gente visualizar. Vou selecionar mais uma vez, lá em estilo, um pouco mais para baixo da onde a gente estava, que era essa área aqui. Eu vou clicar aqui em nenhum, ou seja, eu não quero nenhuma legenda aqui nesses dados aqui, nesse gráfico no caso. Então deixa eu reajustar aqui mais uma vez, trazer aqui para os nossos espaços. E aqui a gente também consegue trazer, ó, para ele não cortar essa última data aqui, né? Fechou. Vou clicar fora para a gente ter uma ideia de como que tá ficando. Vamos entrar aqui no modo de visualização.
E aqui a gente já está tendo uma cara, né, vamos dizer assim, de um dashboard que já vai sendo construído e vai ficando um pouco mais interessante aqui para a gente conseguir analisar as nossas informações. Eu achei que aqui ficou um pouco grudado demais, então eu vou ganhar um pouquinho mais de espaçamento aqui, ó. Tá? Pegar aqui na margem de dentro, trazer um pouco mais para cá e aqui também um pouquinho mais para cima só. Aí. Bom, agora para esse espaço não ficar vazio, uma vez que a gente tem o nosso cabeçalho fixado aqui, eu vou adicionar um texto e vou colocar aqui. Colocar dessa forma, colocar um bold e vou mover ele para cá. Acredito que aqui vai ficar legal. Então aqui, a princípio, acredito que vai ficar bem interessante para aquilo que a gente está buscando. Bom, o nosso próximo passo aqui agora, então, é adicionar um gráfico de tabela que a gente vai colocar nessa área aqui, tá? E a gente vai conseguir ver as nossas campanhas, os nossos grupos de anúncio e as nossas palavras-chave, juntamente com as principais métricas, né, que a gente trouxer para essa tabela, já nessa visualização, tá? Vai ficar uma configuração bem interessante mesmo. Como que a gente faz isso? Vou vir aqui, ó, em adicionar um gráfico, vou selecionar essa tabela aqui, colocar aqui no cantinho, e eu vou clicar aqui, arrastar para ajustar aqui na área que a gente precisa alocar, né? Beleza, feito isso eu vou clicar aqui, ó. Deixa eu deslocar um pouquinho. Command D para duplicar. Vou voltar esse gráfico aqui para a posição dele. Tá? E esse texto aqui a gente vai colocar aqui como um título. Vou deixar 10 pixels para cada da borda da esquerda, né? E vou colocar campanhas. Tá legal assim? Agora eu vou reposicionar aqui o gráfico de tabela. E por padrão ele trouxe algumas configurações aqui que a gente já vai configurar de um jeito diferente isso aqui, tá? Primeira coisa, eu não quero paginação, então eu vou tirar isso aqui. Também não vou delimitar aqui o número de linhas, vou deixar ele assim. E eu quero exibir aqui uma linha de resumo, tá? Ele vai colocar aqui no total, aqui embaixo. Depois disso, a gente vai começar a configurar qual que é a estrutura que a gente quer ver aqui. Se a gente voltar lá na nossa planilha, a gente tem essas 3 dimensões aqui, que justamente eu vou utilizar essa tabela para exibir essas 3 dimensões, que é a dimensão de campanha, grupo de anúncios e palavra-chave. Como que a gente faz isso, tá? Aqui ele trouxe para o padrão a dimensão da data, no caso, né? Quebrando por dia aqui no caso, ó, tá vendo? 10, 9, 8 e assim sucessivamente. Eu vou clicar aqui em cima e vou escrever campanha, tá? Escrevi campanha, vou selecionar. Na segunda opção eu vou colocar grupo de anúncios. E na terceira opção aqui, eu vou colocar palavra-chave, que é essa terceira opção aqui, ó. Pesquisar palavra-chave, tá? Vou renomear aqui grupo de anúncios para colocar o A maiúsculo ali, né? Manter o padrão. E aqui eu quero somente palavra no caso, chave, palavra-chave. Acho que foi errado, deixa eu ver. Clicar aqui. Faltou um A aqui, ó. Palavra-chave. Ok? Renomeei isso aqui. Beleza. A gente vai ligar essa chavinha aqui, ó, onde está escrito detalhar, e ele vai habilitar essas setinhas aqui pra gente. Onde vai ser possível a gente navegar entre essas 3 dimensões. A dimensão padrão, né, o nível de detalhamento padrão aqui já veio como campanha, ele já identificou que é o nosso primeiro aqui, então a gente vai manter assim. Ou seja, toda vez que a gente carregar o dashboard, ele vai mostrar primeiro as campanhas. Depois a gente pode navegar para o grupo de anúncios e também para as palavras-chave. Feito isso, agora eu vou adicionar as métricas que eu quero visualizar nessa tabela aqui. Então ele já tem aqui, ó, o custo por conversão. Vou colocar aqui as conversões. Vou colocar o custo, né, que é o nosso investimento. Deixa eu digitar aqui. Vou colocar a taxa de conversão aqui também. Essa daqui. Vou colocar os cliques aqui na tabela. E vou trazer o CPC médio aqui também, tá? Então, vou simplesmente estruturar dessa forma, você vai fazer aí de acordo com aquilo que você acredita que faz mais sentido para a sua realidade, tá? Agora eu vou renomear, colocar aqui investimento.
Aqui eu vou utilizar esse C/C, que eu sei que é custo por conversão, para otimizar o espaçamento ali do meu título, tá? Aqui em conversões eu vou colocar somente conv, ponto, né? Deixar só assim, sem o ponto mesmo. Aqui eu vou colocar porcentagem, que representa a taxa de conversão. Cliques e aqui simplesmente CPC. Beleza, renomeei as métricas. Poderia colocar inclusive métricas opcionais, assim como eu demonstrei aqui, né? Colocando, por exemplo, as impressões. Impressões de chamada, posso trazer para cá. Enfim, várias outras métricas que eu posso selecionar e trazer, assim como eu demonstrei agora há pouco aí para você, tá? Deixa eu desfazer essa alteração, mas por enquanto vamos manter assim, simplesmente para exemplificar aqui para você. Bom, aqui nessa parte de configuração, a única coisa que está faltando é a gente ativar o filtro, né? Cruzamento de filtros, ou seja, nossa tabela ela vai interagir com todos os filtros aqui do nosso dashboard, tá? Eu quero aproveitar também para já definir qual que vai ser a minha classificação, ou seja, o que ele vai priorizar nas linhas de cima aqui e como que ele vai ordenar toda essa informação. No meu caso aqui, eu vou colocar para aquilo que gerou mais conversão de forma decrescente, ou seja, ele vai pegar a campanha que mais gerou conversão até a que menos gerou conversão. Quando eu mudar para grupo de anúncio, ele vai manter, e quando eu mudar também para palavras-chave, ele vai manter essa configuração. Mas, se eu quiser em qualquer momento alterar, né, essa ordenação, essa classificação, eu simplesmente clico no título, né, daquela coluna e ele vai trocar aquela ordenação ali também na hora de usar o dashboard, tá? Então, aqui por enquanto tá tudo ok. Vamos lá para nossa aba de estilos. Vou manter aqui tudo igual, tá? Eu quero clicar aqui, ó, na nossa tabela. Deixa eu trazer aqui, ó, uma configuração aqui em estilo. Deixa eu pegar aqui, ajustar texto não. Altura automática, ó. Vou tirar essa opção aqui de altura automática e vou deixar a altura aqui das linhas, né, da tabela um pouco maiores, com um pouco mais de espaço aqui entre uma e outra. Eu acredito que fica melhor para a gente visualizar, tá? Então vou deixar mais ou menos assim, vou desabilitar essa numeração aqui, não é interessante para mim. E depois disso a gente vai organizar um pouquinho aqui a largura das colunas, tá? Vou trazer aqui para um padrão mais ou menos assim. Vou colocar aqui, ó. Num projeto um pouco mais criterioso, tá? Com um pouco mais de tempo aí pra gente trabalhar, a gente poderia fazer, sabe o que, ó? Pegar aqui o zoom, aumentar bastante, ó. E aí pegar aqui e utilizar as nossas guias aqui, né? Que são aqui as nossas marcações. Então, por exemplo, poderia contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí colocar essa linha aqui exatamente na linha 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloco para cá. E aí ele fica com as colunas todas do tamanho igual. Outro hack que vocês podem utilizar aí também, que vai inclusive agilizar, é pegar um retângulo aqui, ó, e criar um retângulo, tá? Nessa medida. Inclusive eu vou colocar a cor desse retângulo como vermelho, só para destacar bastante. E aí a gente coloca aqui, ó. Ó, pode ver que ele ficou certinho. Agora eu movo ele para cá, clico na minha tabela, consigo pegar aqui e ajustar ali, ó. Então a gente pode ir fazendo isso aqui, que é uma das formas da gente criar aqui uma guia, né, para ficar as nossas colunas todas iguais, ó. Agora eu vou arrastar ele para cá, vou clicar aqui e fazer esse alinhamento. Eu tinha feito no olho ali, não tinha ficado tão fora, né? A gente já está habituado com isso. Esse aqui, em específico, né, que é o investimento, eu vou deixar ele um pouquinho maior, porque normalmente ele ocupa mais espaço aqui. Fiz isso, eu já posso deletar esse objeto aqui, vou voltar aqui o zoom, para a gente ver como que ficou. Vamos entrar aqui no modo de visualização. Acabei clicando em alguma coisa aqui que ele fez algum filtro. Ó. Vou clicar aqui para ele desfazer. Então pode ver que aqui ele está nos mostrando, ó, a campanha, no caso, né, o nome da campanha, investimento, custo por conversão, as conversões, a taxa de conversão, o clique e o CPC. Eu quero que a conversão venha primeiro, então deixa eu voltar aqui, ó. Vou clicar sobre a tabela de novo
E aqui nas métricas eu quero que a conversão venha primeiro, depois o custo da conversão, tá? Então já consegui reordenar aqui também. Fica bem interessante. Eu posso rolar isso aqui para ver todas as informações que eu queira, né? Nessa minha tabela aqui. E aí, como eu falei, se eu quiser ir para o grupo de anúncios e depois também para as palavras-chave, eu consigo também fazer essa troca de dimensões aqui nessa setinha. Voltando aqui, ele volta então para o nosso... Ele volta aqui para o nosso estado de carregamento inicial aqui do dashboard. Bom, agora a nossa tabela já está configurada. Tem uma coisa que está me incomodando aqui, que é esse alinhamento aqui, ó. Ele não está batendo certinho. Deixa eu pegar aqui a ferramenta de zoom. Ó, tá vendo? Ó? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui a tabela e vou andar 10 pixels para frente. E aí ele já vai resolver isso aqui para nós. Já vai ficar mais agradável aqui da gente visualizar as informações dessa tabela aqui, ó. Só que aqui acabou ficando muito na beirada também, então eu vou pegar e vou andar 10 pixels para o lado esquerdo aqui, e ele vai ficar padronizado, vai ficar bem melhor da gente visualizar essas informações. Agora ficou bem melhor. Bom, tem aqui essa tabela, vou voltar aqui para o modo de edição, a gente vai adicionar o nosso último gráfico aqui, na verdade não é o último, né? A gente vai colocar alguns gráficos de totais aqui também, mas vamos adicionar aqui um gráfico de barras, tá? Um gráfico de barras deitado aqui na horizontal, tá bom? Eu vou clicar aqui e vou trazer esse gráfico aqui para o nosso espaço. Deixa eu dar um zoom para vocês acompanharem melhor. Bom, nesse gráfico aqui, a gente vai trazer algumas informações, tá? A gente vai trazer, por exemplo, o dia da semana que mais está convertendo nas nossas campanhas, quais são as cidades que mais convertem e também quais são os dispositivos que mais convertem para a gente aqui no Google Ads. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer algumas configurações iniciais aqui. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para a ferramenta de seleção. Primeira coisa, as dimensões a gente já tem listados aqui, ó. Então é o dia da semana, a cidade e o dispositivo. O dia já está aqui, né? Só que ele está aparecendo desse jeito aqui. Já vou falar como que a gente faz para visualizar o dia da semana aqui. Antes disso, eu vou ligar essa chavinha aqui para detalhar, no caso, né? Vou apagar esses dois que ele adicionou aqui. Acabei apagando sem querer. Vamos voltar aqui com o dia, tá? Inclusive o Google é uma coisa legal que ele tem, é que ele já traz aqui a dimensão pronta, né? Dia da semana, olha só. Então ele já está trazendo aqui. Só que ele traz em inglês. Tem como a gente fazer ele vir em português e ainda abreviado, tá? Então para isso a gente vai manter aqui o dia, que é um campo de data, né? E não um campo de texto. Bom, vamos apagar aqui essas duas que ele adicionou. E nós vamos pegar aqui, ó, e vamos colocar cidade, tá? A cidade. E vamos colocar aqui também dispositivo. Acho que é dispositivo que a gente tinha listado aqui, né? Isso mesmo. Beleza, adicionei aqui. O que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui em cima do calendário. E aqui em tipo de dados, ó, a gente vai clicar. Vamos colocar aqui em data e hora. Eu vou colocar dia da semana, tá? Ele vai trazer nesse formato aqui. Eu quero que ele traga abreviado, né? Somente ter, quar, ses, segunda e assim por diante, tá? Então eu vou clicar aqui no formato de exibição e vou colocar que eu quero o nome abreviado. E ele vai trazer nesse formato aqui pra gente. Então já vai ficar bem mais interessante. Ok, quais são as métricas que a gente quer ver aqui, né? Eu vou manter aqui a legenda de dados, que aqui eu acho interessante nesse gráfico aqui. Deixa eu só reposicionar aqui a parte das informações, tá? E ele, por padrão, ele trouxe cliques, mas eu quero ver as conversões por cada dia da semana, tá? E eu posso ligar as métricas opcionais também e ver, por exemplo, o investimento pelo dia da semana. Aliás, aqui é custo, né? Custo. Eu posso ver os cliques. Eu poderia ver impressões, enfim. Vou colocar somente essas aqui, que eu acredito que você já entendeu que aqui a gente pode adicionar métricas opcionais e dessa forma a gente consegue configurar. Acho que eu escrevi errado aqui. Deixa eu ver. A gente consegue configurar exatamente o que a gente quer ver nesse gráfico aqui. Trocando de dimensão, ele vai trazer as outras informações. Então, olha só.
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, enfim, né? Ele trouxe outras informações. E aqui nos dispositivos também a gente troca, ele traz computadores e mobile nesse caso aqui. Aqui a gente desfaz o filtro e a gente tem em um único gráfico várias informações, várias métricas, várias dimensões. Isso é bem interessante também da gente trazer nos nossos projetos, tá? Aqui na parte visual eu acredito que tá ok, essas linhas de grade, lembra que a gente configurou a nível de tema, né? Então ele tá bem discreto aqui, tá num padrão bacana. Só vou trazer um pouquinho mais para cá essa informação aqui, ó. Acho que aí ficou legal, tá? Vamos voltar aqui o nosso zoom para ver como que fica isso aqui com a tela inteira. Acho que tá interessante assim também. Então veja só como que é a usabilidade desse gráfico aqui, né? Eu tenho aqui um ranking das minhas conversões por dia da semana, mas eu posso ver também as conversões por cidade, eu posso ver também as conversões por dispositivo no mesmo gráfico. Posso trocar de métrica, trazer, por exemplo, um investimento. Aqui no caso ele adicionou as duas, mas eu posso desfazer isso aqui, né? Tirar aqui a conversão e ficar somente com o investimento. Ele vai me falar quais os dispositivos que eu mais investi, quais foram as cidades que tiveram maior investimento e quais são os dias da semana que tem maior investimento. Quando a gente passa o mouse, ele já traz aqui também essa informação pra gente aqui, ó. Tá? A gente poderia colocar também aqui, vamos ver se fica legal, se visualmente fica legal, um rótulo de dados aqui nesse gráfico, tá? Vou vir aqui em estilo, eu vou ligar aqui, mostrar rótulos de dados, eu acho que fica interessante até colocar esses rótulos aí. Vou tirar aqui a parte de máximo de barras, né, que ele pode adicionar, deixar sem nada. E basicamente aqui a gente já está com o nosso gráfico configurado. A única coisa que está faltando aqui são os nossos controles de filtro e também são as informações complementares que a gente vai trazer nesse espaço aqui.